A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos da Academia de Pregadores Kids. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui iniciando mais um novo curso para todos vocês que são apaixonados pela formação continuada. Eu sempre tenho dito que todo professor que parar de aprender vai ter que parar de ensinar. E a formação continuada é muito importante para exercermos um ministério realmente que gera impacto na vida das nossas crianças. O curso que nós vamos iniciar hoje tem como título Ministério Infantil em Movimento. E nós vamos realmente entender o propósito de Deus para o nosso ministério, né? O propósito de Deus através do nosso ministério. E o propósito de Deus para todos aqueles que se colocam à disposição de servir a Deus, servindo as crianças. E nós sabemos que o ministério infantil nas nossas igrejas é algo desafiador. Infelizmente, ainda há uma visão muito distorcida em relação a esse ministério. Eu defendo que existe a necessidade de nós lutarmos por uma visão ou pela implantação de uma visão correta em relação ao ministério com crianças. Em muitos lugares ainda existe uma motivação completamente distorcida com os propósitos de Deus para esse ministério. Infelizmente, existem igrejas que têm as suas atividades voltadas ao ministério com crianças simplesmente, né, com a motivação de suprir a necessidade de os pais estarem reunidos sem serem incomodados. Né? Esta visão de que as crianças incomodam, de que as crianças fazem barulho, de que as crianças devem sim ser tiradas do convívio, do culto, porque elas, né, realmente atrapalham, é algo que entristece muito o coração de Deus. Essas visões distorcidas, onde pais acham que o ministério com crianças é simplesmente o lugar onde os seus filhos estarão ocupados enquanto eles prestam cultos sem serem incomodados. É esta visão que nós devemos confrontar. Por quê? Porque o ministério infantil ele existe para promover o crescimento espiritual das crianças. E diante de todos esses desafios, nós precisamos realmente nos posicionar. Claro que uma mudança nunca acontece de uma hora para outra, ou uma mudança também nunca vai acontecer, né, por uma copa de uma árvore. Não. Nós sabemos que as grandes mudanças começam através de sementes. Você planta uma semente, cuida daquela semente, zela por aquela semente, rega, né? A semente cresce, se transforma numa árvore, se transforma numa copa, né? Pode dar frutos, e aí sim nós iremos, né, tomar, digamos assim, a consequência positiva desta nossa ação. Mas nunca uma mudança começa pela copa de uma árvore. A mudança começa pela uma semente. E que nós, líderes de crianças, do ministério infantil, possamos ser esta semente semeada em terra fértil, nesse ministério, né, desta grande seara do ministério com criança, que é sim uma terra fértil, que bem cuidada, que bem zelada, né, que bem regada, dará frutos, muito frutos para a glória de Deus. Mas é importante nós entendermos, né, o que significa um ministério infantil em ação. E aqui eu trago, né, escrito que a proposta desse curso, na verdade, é fazer com que você, aluno, que vai estudar essas aulas, entenda, né, de uma forma muito clara que Deus nos chamou para realizar grandes coisas para Ele. E o movimento significa a ação, significa a atitude de ir, significa a atitude de fazer, né, as coisas. Então eu trago aqui anotado que o Ministério Infantil em Movimento é ver, é ouvir, é sentir, é pensar também, né? É declarar, é ir, é fazer em obediência e em direção do Espírito Santo de Deus. Então eu trago uma frase muito interessante para fundamentar o início do nosso curso,
mas eu quero deixar bem claro que Ministério Infantil em Movimento é Deus se movendo através de nós. E nós iremos, então, aprender bastante nesse curso e, com certeza, vai ser bem edificante essas aulas. E eu trago aqui, então, uma frase, né, escrita pela pastora Márcia Silva, que ela diz: as atitudes em relação a esse ministério, ela está falando do ministério com crianças, então ele diz, as atitudes em relação a esse ministério irão determinar se haverá frutos ou não. Então nós entendemos aqui, com a colocação desta frase, que nós precisamos, antes de tudo, para colher os frutos desse ministério, nós precisamos ter atitude. E atitude é muito importante. Infelizmente, há muitos líderes, né, que não têm atitude. E nós precisamos ter atitude para agir. E aqui eu trago, né, essa seguinte frase: agir em direção às crianças. Porque elas precisam ser o quê? Evangelizadas, integradas, discipuladas, até mesmo pastoreadas. Quando eu recebo esse chamado de Deus, eu rompo, né, com a procrastinação. Quando eu recebo esse chamado de Deus, eu renuncio à minha zona de conforto. Eu saio da minha tenda, né? Eu vou para fora da tenda contar as estrelas, como aconteceu com Abraão. Quando eu recebo o chamado de Deus, eu me movo em direção aos propósitos de Deus. Quando eu recebo o chamado de Deus, eu vivo intensamente o meu chamado, né? Então, eu devo entender que o ministério infantil em movimento é deixar Deus se mover, primeiramente em mim, para depois se mover através de mim. E isso requer o quê? Requer atitude. O que a nossa irmã Márcia Silva, ela tem falado. As atitudes em relação ao ministério infantil é que vão determinar se haverá frutos ou não desse trabalho. Então, nós entendemos que parte primeiramente da ação do pastor de criança, do obreiro, né, do professor, do discipulador, daqueles que entendem a realidade e desejam confrontar toda esta visão distorcida, toda esta visão equivocada em relação ao ministério com criança, né? De todos aqueles que queiram ser essa semente. Então eu preciso realmente ter uma atitude correta, dinâmica, para, né, esse ministério. E essa atitude correta, dinâmica, é que vai determinar realmente, né, quais os frutos, a quantidade de frutos e a qualidade dos frutos que nós vamos colher. Então é muito importante nós partimos desse princípio. O Ministério Infantil em Movimento é Deus se movimentando em você, através de você, e Ele deseja que você realmente se movimente para que o reino de Deus também se movimente, através da sua vida. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele nos chamou para servir no ministério infantil, né? Então, esta é a consciência que nós temos que ter sobre a chamada de Deus. Foi Deus que nos chamou. Ele dá pastores para a sua igreja. Ele dá ministros para a sua igreja. Ele dá, né, os dons ministeriais para que as necessidades da igreja sejam supridas. E nós vamos ler juntamente aí em Efésios, capítulo 4, né, e versículo 11, que fala sobre isso, que Deus nos chamou, né, e qual é o propósito de Deus ter nos chamado para o ministério. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 4 e versículo 11. É Ele mesmo deu. Então, olha que interessante esta frase. Ele mesmo deu. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, foi Deus que nos deu. Qual é o propósito dos ministérios na igreja? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui nós vemos 3 propósitos. Deus deu os ministérios para
que esses ministérios pudessem alcançar 3 propósitos. Primeiro, aperfeiçoamento dos santos, né? Segundo, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, se Deus nos chamou para servir no ministério infantil, Ele nos deu, através desses ministérios, ainda que em muitos lugares jamais serão reconhecidos, mas nós sim exercemos, quando pastoreamos de uma forma direta, né, os etários de uma igreja, nós também somos pastores, porque nós pastoreamos o rebanho. Nós também somos profetas, porque declaramos a vontade de Deus sobre a vida daquelas pessoas que recebem as nossas orientações. Nós também somos evangelistas, porque quantas vezes nós ganhamos crianças para Jesus. Nós também, muitas vezes, somos pastores, como, né, eu estava falando, e muitas vezes nós somos doutores, porque ensinamos as nossas crianças. Claro que esses ministérios, eles são muito específicos, não é necessário ter todos esses ministérios, mas de uma forma indireta ou diretamente, quando nós estamos, sim, servindo em algum ministério da igreja, nós somos capacitados por Deus e entendemos que foi Deus que nos deu para, né, as crianças. A paz do Senhor, queridos! Interrompendo rapidinho essa aula que você está assistindo agora. Essa aula que nós estamos disponibilizando para você, ela é gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Porém, você tem acesso a ela e muitas outras aulas, conteúdos inéditos dentro da nossa plataforma lá da Academia Kids. Contamos hoje com mais de 40 cursos disponíveis para te ajudar aí com seus filhos, com as crianças do Ministério Infantil aí da sua igreja. Então, leia o QR Code que está aqui na tela em algum lugar e clique no link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você concluir e garantir a sua vaga e já entrar hoje mesmo aqui para a família da Academia Kids. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa aula. E tem um propósito. Tudo tem um propósito. E o Ministério Infantil em Movimento, ele vem para ou vai em direção de esse propósito, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Eu queria abrir aqui um parênteses em relação a isso, que eu acho fundamental nós falarmos, né, como nós estamos com um curso direcionado a líderes de criança, é muito importante nós termos isso muito bem definido. O que a Bíblia, né, relata sobre o corpo de Cristo? Algumas pessoas dizem, mas as crianças elas não são batizadas, então será que elas fazem parte do corpo de Cristo? Aqui nós precisamos dividir 2 coisas, a igreja organização e a igreja organismo. Na igreja organização, é, né, aquela igreja onde nós precisamos de um nome, precisamos de um CNPJ, aonde tem algumas regras que nós falamos dentro, né, desta organização, maneiras de como nós nos organizamos, né? Então isso é a igreja organização. A igreja organismo é a igreja invisível de Cristo. A partir do momento que eu reconheço Jesus como único e suficiente Salvador, e os meus pecados são perdoados, o meu nome é escrito no livro da vida, algumas coisas aconteceram, como, né, a minha vida passou a ser templo e morada do Espírito Santo, eu comecei a ser alcançado pelo agir do Espírito Santo de Deus no meu interior, então começa a justificação, a regeneração, até mesmo a santificação, o processo da santificação, e a partir desse momento, então, eu sou igreja. Igreja é todos aqueles que confessam e estão debaixo do senhorio de Cristo. Então, não é a igreja organização. Na igreja organização, somente quando você é batizado nas águas, é que você, então, é incluído, né, como corpo de Cristo na visão organizacional. Mas na igreja organismo, a partir do momento em que alguém aceita Jesus, ele já está incluído no corpo místico de Cristo. Então, as crianças que aceitam Jesus e se convertem, ainda que não tenham a oportunidade de descer as águas do batismo para ganhar uma carteirinha de membro, para fazer parte de uma igreja organização,
elas fazem sim parte do corpo místico de Cristo. E é isto que nós temos que entender. As crianças, por fazerem parte do corpo místico de Cristo, elas precisam ser alcançadas por esse propósito do ministério. Deus nos chamou para servir no ministério infantil. E o servir no ministério infantil se resume, na verdade, é um serviço amplo, profundo, divino, né, que diz o aperfeiçoamento dos santos. Então, seria o aperfeiçoamento dessas crianças, para que elas possam, né, desenvolver a obra do ministério e para que elas recebam a edificação. Então, é muito importante pensarmos sobre isso. E conscientes dessa responsabilidade, é onde, então, que nós devemos estar dispostos, e aqui é a palavra-chave, né? Disposição. Devemos estar dispostos para colocar em prática tudo aquilo que foi gerado na eternidade. Não foi gerado na igreja organização, foi gerado na eternidade, foi gerado por Deus. Não é a igreja que dá ministério, a igreja reconhece ministérios. Quem dá ministério é Deus. Deus escolhe, é Deus que dá, é Deus que levanta, é Deus que usa. Isso é um princípio do ministério infantil em movimento. Eu devo entender que Deus se movimenta em mim e se movimenta através de mim. E esta consciência, né, bíblica em relação ao exercício do ministério é fundamental também no ministério com crianças. Então eu devo, né, alinhar o meu ministério e colocar em prática tudo aquilo que Deus já gerou na eternidade. O que Deus espera do ministério infantil nas nossas igrejas? Você já pensou sobre isso? O que Deus espera que o ministério infantil, né, das nossas igrejas realize? O que Deus espera dos homens e das mulheres de Deus que se sentem vocacionados para o exercício desse ministério? Isso é muito importante nós entendermos. E, né, a Bíblia deixa muito claro, tudo que Deus faz com um propósito. E Ele não levanta alguém, Ele não dá alguém, né? Deus não chama alguém para o ministério sem que haja um propósito já pré-estabelecido. Isso é muito interessante de nós vermos na própria palavra de Deus. E aqui eu trago esta frase para que nós possamos meditar. Se nós somos chamados por Deus e nós temos a consciência do nosso chamado e também sabemos o que Deus espera de nós e aquilo que nós devemos realizar para cumprir com o chamado que Deus tem nas nossas vidas, então, nós que somos chamados para esta seara, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros, e a seara do ministério infantil, ela não é grande, ela é enorme, ela é intensa, ela é imensa, existem muitas necessidades. E nós que somos chamados para servir nesta seara, então nós precisamos romper com todas as barreiras para sermos ministros que realmente frutifiquem para a glória de Deus. E quando eu falo romper com as barreiras, é que eu percebo que, infelizmente, há muitos líderes ainda sentados, né, na cadeira da frustração e na cadeira do espírito de coitadinhos. Por exemplo, pessoas que estão sentadas na cadeira do espírito de frustração. Eu faço as coisas e ninguém valoriza. Eu faço as coisas e parece que tudo fica igual. Eu faço as coisas e nada acontece. São pessoas que estão sentadas na cadeira da frustração. Se sentem frustradas porque aparentemente não alcançam os resultados e porque a motivação do coração está errada. Né? E tem pessoas que estão sentadas na cadeira do espírito de coitadinha. Eu não consigo. É demais para mim. As pessoas realmente, né, veem de uma maneira distorcida o ministério com criança. A gente faz, e parece que tudo, eu acho que eu vou desistir, eu acho que vou parar. Infelizmente, ministros que estão sentados na cadeira, né, da frustração, e ministros que estão sentados na cadeira do espírito de coitadinho, não vão fazer muitas coisas, né, para Deus.
O que o Espírito Santo de Deus quer é que nós nos levantamos. Eu não sei em que cadeira você está sentado. Eu não sei quais sentimentos que está invadindo o seu coração nesse momento. Eu não sei se você é frustrado por tantas questões do ministério, ou você se sente inferiorizado, incapacitado, ou você se sente que, né, realmente é um coitadinho. Não, Deus quer que você se levante, cheio do Espírito Santo de Deus, convictos da sua chamada, convictos daquilo que Deus tem ministrado no seu coração, convicto que Deus te plantou nesse ministério para frutificar para a glória de Deus. Então, o Espírito Santo quer que você se levante, se movimente em direção aos projetos de Deus. Aqui eu trago um texto bíblico, João, capítulo 15 e versículo 16, e nos outros vídeos, eu acredito que você já deve ter assistido os outros cursos, eu falei bastante sobre isso, sobre a importância de ser um servo frutífero. Mas eu quero ler esse versículo bíblico que encontra João, capítulo 15 e versículo 16, que diz assim: não me escolhestes a vós a mim, mas eu escolhi vocês e vos nomeei para que vades, ação, movimento, atitude, para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Olha que interessante, Jesus, então, aqui explicando a parábola da videira verdadeira, aonde ele se coloca como sendo a videira, e dizendo que os discípulos são as varas, e ele fala que quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então é algo muito tremendo, é algo muito impactante quando nós descobrimos que em Deus nós podemos fazer para Deus. Em Jesus nós podemos fazer para Jesus. Ele estava dizendo, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, aqui fala do movimento de Deus nas nossas vidas, para Deus se movimentar através das nossas vidas. E a consequência é dar muitos frutos para a glória de Deus. E aqui nós vemos que a escolha vem de Jesus. Jesus nos escolhe, e Ele nos escolhe com um propósito. Ele falou, olha, eu escolhi vocês vão vir a mim, e eu escolhi para que vocês possam ir. De qualquer maneira, não. Primeiro Ele nos nomeou. Ele falou, eu vos nomeio, e para que vocês vão. Olha que interessante. O Ministério Infantil Movimento é reconhecer que nós vamos, mas nós vamos na autoridade de Jesus. Nós vamos, mas é porque Jesus nos mandou. Nós vamos, é porque Ele nos nomeou. Nós estamos indo na autoridade de Jesus. E quando nós vamos na autoridade de Jesus, então nós vamos dar o quê? Fruto. E é isso que Deus quer. Bom, que Deus abençoe vocês. Essa é a nossa primeira aula do curso Ministério Infantil em Movimento. E eu tenho certeza que você vai estar sendo confrontado por Deus nas próximas aulas. E eu convido você a continuar estudando sobre esse assunto.